Isso era pra mim. Ô, Marcelo. Desculpa, o senhor é advogado do Edésio? É isso? Não. Não? Isso aí. Só pra saber. É comum aqui em Porto Seguro os secretários municipais ter como segurança policiais? Essa foi a primeira vez que eu vejo foi no governo de Abade. Que tem ele ser um prefeito, ser seguido por segurança, porque acompanhei o Baldino, a polícia do Baldino, de Parracho. Na época eu nem votava ainda, que era favela ainda, que tinha aquela favela da Paz no Campinho, que era barraco mesmo de Tauba. Nunca vi um prefeito com segurança, foi a primeira vez. E com segurança de policial. Isso, e foi tanto que Abade, na primeira política, trabalhei toda a campanha de graça para ele, só por livre e espontânea vontade, entendeu? Ele não andava com segurança, assim, com policiais. Tinha sempre alguém acompanhando ele, mas não que fosse policiais. Certo. Conta pra nós como é que você ficou sabendo que Pequeno, né, teria feito a contratação dos executores, os executores teriam sido contratados por Pequeno, ou se Pequeno foi executor. Como é que o doutor advogado do Edésio quer saber como é que você pode afirmar, né, que Edésio é o mandante? Entendeu? Fiquei sabendo pelo seguinte, doutor, vou explicar para o senhor aqui. Porque o Pequeno é motorista de Edésio. Se o senhor tivesse um motorista, entendeu? Pela forma que o Pequeno entendeu? Que participa de vários crimes. Se o senhor tivesse um dia de pedir algo, o senhor pediria para quem? Pediria para mim ou pediria para ele? É uma dedução? É isso, eu queria saber se isso é uma dedução, porque agora há pouco você disse que Sandoval e o Rodrigues te procuraram para você fazer o serviço. Isso. Então eu quero saber como é que você soube de que Edésio seria o mandante. É porque Pequeno fez a intermediação ou porque o Rodrigues e o Sandoval falou para mim? O Rodrigues e o Sandoval. Doutor, pode ficar à vontade. Quando e como? Quando e como? Em que sentido o senhor quer saber? Foi numa praia, foi num bar, porque é exatamente por isso. Porque se for por telefone, se for na sua casa, doutor, se for na rua. Informação dessa, por exemplo. Doutor, se o senhor deixar eu falar, eu vou explicar para o senhor como que foi. Agora, se o senhor não deixar eu falar, vai ficar impossível eu falar como que é. Desculpa a expressão. Eu acabei de falar para o senhor que toda vez que eles queriam se comunicar comigo, aonde queria, se o senhor estiver anotando as perguntas, o senhor vai ver. Então eles telefonaram e dizer que nadaram. Em momento algum eu falei que eles telefonaram. Então, responda a pergunta. Seu Marcelo, eu queria deixar eu inclusive encaminho essa questão ao juiz, que quem tem que responder pergunta aqui é o senhor. O senhor não tem que estar fazendo pergunta. Mas o senhor não está deixando. O senhor que tem que responder. Mas o senhor não está deixando responder a pergunta. Testemunha. Mas o senhor Marcelo. E agora a respondida dessa pergunta. Você só deve satisfação aqui a mim. Tá? Você só deve satisfação aqui a mim. O doutor vai fazer a pergunta e você vai só responder o que ele perguntar. Tá? Assim como você fez com o Ministério Público, você responde diretamente. Se você não souber, você pode dizer, não lembro onde que eu fui contactado, se foi por telefone, se foi na minha casa, se foi por Rodrigues, se foi por Pequeno. Não precisa entrar em detalhes, mas você tem que dizer. Tentar responder o doutor. Então, doutor, só retomar o raciocínio, pode refazer ou continuar? Eu queria começar de um ponto em que ele parou. Ele estava nos perguntando que se, pelo histórico de vida de Pequeno, se alguém quisesse contratar um serviço desse porte, um homicídio, que ele quis dizer que não teria como não ter sido amante do acusado. E aí eu indaguei se era uma dedução. E eu queria que ele prosseguisse na resposta. Foi dedução sua, pelo fato de ele ser motorista? Só para esclarecer, ele perguntou como e quando, ele não foi respondido isso. Isso. Então, Marcelo, está com a palavra agora. Deixa eu responder para o senhor. O nome do senhor, por favor? Maurício. Doutor Maurício. Explicar para o senhor todas as coisas que foram feitas, entendeu? Para mim, sempre meus acertos seriam feitos na minha casa por medida de segurança. Que eu não saio da minha casa de qualquer jeito, entendeu? Pela forma que eu estava sendo ameaçado sempre, entendeu? Então eu não saía da minha casa de jeito nenhum. Qualquer acordo deveria ser feito lá, porque lá, medida de segurança. A polícia nenhuma ia lá me intimidar de forma alguma.
Refaz a pergunta em outros termos, talvez. Eu quero saber o seguinte, eu, por exemplo, sei que o doutor é o promotor de justiça que conheci agora, porque eu peguei um avião em Salvador, cheguei aqui por volta de meio-dia, me dirigi ao fórum, Sua Excelência sentou ali, por isso eu sei. Então eu quero saber as circunstâncias em que isso aconteceu. Porque é uma acusação muito grave. É um homem que tem uma história de vida na Bahia e que está passando por uma situação. E isso aqui não é suficiente. Então eu queria que a testemunha até explicasse os detalhes. Como foi? Isso é detalhes de que... O senhor poderia ajudar, assim? Pequeno, você conversou com o pequeno? Pode, eu defino. Ele descreveu aí como foi no campo lá no dia do jogo da morte de Rodrigo III. Ele não descreveu aqui? Similar. Nós queremos algo similar àquilo ali. Ele diga como foi. Ali, mais ou menos como foi. Ele disse, em que circunstância, quem foi que mais o viu, quem era que estava. É isso. Essas coisas. Eu até entendo porque ele tem dificuldade em responder. Pode responder. As palavras difíceis, eu não estou acostumado com isso. Entendeu? Deixa eu explicar para o senhor. Quem me contratou, entendeu, para poder fazer o serviço, me propôs, entendeu, e eu não aceitei, foi o Rodrigues e o Sandoval. É isso que eu quero deixar bem claro. Na sua casa? Na minha casa. Entendeu? Quantos dias antes do crime? Uns 25 dias antes. Te ofereceram dinheiro? Não, me ofereceram dinheiro também. Não falaram em valores. Disseram quem pagaria, quanto? O Edésio. E o pequeno foi citado na hora porque seria o principal responsável pela fuga, pela saída. O pequeno seria o motorista da fuga. Mas o senhor teve contato pessoal com o pequeno antes do crime, de conversar com ele sobre o crime? A gente já não conversava. Quando ele citou o nome de pequeno para mim, já não... Mais um motivo ainda. Então nada do que o senhor sabe em relação, sobre, através de pequeno? Não. Desculpa, doutor, estou tentando... Excelência, Doutor, o senhor vai participar da audiência ou não? Então eu preciso saber, até para poder controlar o ato processual aqui, né? Advogado Danilo, constituído, eu preciso... Desculpa aí. Eu sei que as testemunhas estão em local separado, mas a gente perde um pouco o controle do ato, né? Com a sua entrada, saída. Pois não. Desculpa, doutor Maurício. Pois não. Doutor Roberto, eu queria perguntar à testemunha se ele pode apontar quem foram os executores do homicídio que vitimou os professores Elisnei e Alva. Você sabe quantos executores foram e quem foram? O Sandoval e o Rodrigues eu tenho certeza absoluta que foram. E o pequeno também, por ser o piloto. Se teve outras pessoas, eu não sei. Entendeu? Mas que o Sandoval e o Rodrigues estavam, com certeza. Há uma diferença do que o senhor falou naquele dia para o que o senhor falou hoje. Sim. O senhor no dia de hoje, o senhor inaugurou seu depoimento dizendo que não sabiam que o Sandoval e o Rodrigo não disse qual era o motivo do crime. Perdão, disse qual era o motivo do crime, que era por conta de uma greve, uma confusão que o Álvaro estaria fazendo. E no seu depoimento, o senhor informa aqui que não sabia a motivação do homicídio. Por que isso? Eu falei isso porque por motivo de segurança minha. Se o senhor estivesse no meu lugar, garantia ao senhor que você não falaria a mesma